Pessoal, bem-vindos aqui à live do Instituto Mises e do Mises Academy. Dois professores do Mises Academy vão participar desse papo com a gente, a professora Marise Chons, o professor Sérgio Álvaro. Hoje um papo massa sobre uma série de cursos que a gente tem feito aqui nas redes do Instituto, Demônios do Socialismo, em que a gente expõe alguns expoentes da esquerda com citações diretas, falas diretas. Abrimos aspas para essas figuras e mostramos um pouquinho do que eles realmente pensam, né? Então não é um espaço tanto que a gente utiliza ali para falar sobre teoria, mas é mais para expor o que esses caras pensam. E aí o tema dessa live, então, é inspirados nessa série, a gente falar assim, aprofundar assim o papo. E aí até por isso convidamos aqui a professora Marise. E eu já queria fazer uma pergunta para a Marise, o seguinte, assim, Marise, qual que é a importância para nós aqui, austríacos, nós na plataforma do Instituto Mises, falarmos sobre socialismo e expor essas figuras que a gente tem chamado de demônios? Então, acho que antes de falar e expor, é preciso compreender. Qualquer pessoa que tem interesse no fenômeno político, que tem interesse em teoria política, inevitavelmente na sua posição ideológica, precisa conhecer, ler, compreender os autores de esquerda, os autores que ficaram conhecidos como autores de esquerda. É inegociável que alguém que estude ciências humanas, que estude ciência política, que estude sociologia, seja o que for, essa pessoa vai ter que passar por um autor que é fundamental, que é o Marx, porque, querendo ou não, no Ocidente existe história da filosofia antes e depois de Marx. O Marx ele consegue estabelecer um paradigma crítico aos autores que vieram antes dele, e independente de se a gente gostar ou não, esse paradigma ele é vigente, apesar de não existir uma linearidade entre o pensamento marxista como teoria e as ações de cunho de esquerda hoje. Existe, na verdade, uma relação extremamente complexa entre a teoria marxista e as ações políticas que se autoproclamam de esquerda. E eu não estou falando isso porque uma é boa, outra é ruim, não é exatamente essa questão, mas é que existem infinitas possibilidades de como uma teoria política pode se transformar numa ideia e essa ideia orientar ações políticas. É infinita essas possibilidades. Então, o que eu sugiro, antes de tudo, é preciso de técnica. Vocês sozinhos, vocês precisam procurar professores, bons cursos, boas fontes. É preciso de técnica para ler e compreender de maneira não anacrônica esses autores. Depois de entender esses autores, depois de se dedicar a esses autores, aí a gente pode começar a falar sobre esses autores. E veja que eu estou distinguindo o que é falar sobre esses autores em relação a expor esses autores. A ação política é muito mais com vocês do que eu, que sou professora. Então, inclusive, né, eu reclamei contigo que o nome da live era o demônio do socialismo, até parece que existe uma dimensão aqui religiosa. Eu não gosto de transformar nenhuma teoria política em tabu. Então, as ações de agenda socialista são várias e podem, sim, ser criticadas, mas são momentos diferentes de raciocínio intelectual. Então, uma das coisas que eu acho que é o primeiro passo para os austríacos, os liberais brasileiros, seja até inclusive o campo intelectual da direita amadurecer, é parar de achar que o marxismo e o Marx é um erro intelectual. Existe, na verdade, um sistema complexo, de uma teoria complexa, que gerou muitos frutos, inclusive frutos ruins, sim, de ação política, e é preciso levar a sério o marxismo. É preciso levar a sério o Marx, o pensamento marxiano, que é a dimensão teórica, e o marxismo. E para isso, para levar a sério, eu já vou terminar, a gente precisa não considerar isso um tabu e, enfim, se debruçar mesmo nessas obras com uma certa técnica e com uma certa responsabilidade também. Esse é hoje qual é o meu papel. Quem quiser saber sobre teoria política sempre pode, eu sempre estou à disposição. Boa. Maravilha. Sérgio,
até nisso, também o professor do Mises Academy também estuda bastante a teoria socialista, inclusive, né? De onde surgiu, e aqui, pessoal, o Sérgio é o cara que idealizou essa série, tá? De onde que surgiu essa sua ideia? Qual que foi sua inspiração para falar sobre essas figuras, Sérgio? É engraçado porque ela vai 100% em linha com o que a Marisa está falando. E no ponto que daí, talvez o passo que eu daria além seria nesse final, que a Marisa está falando que nós, liberais, nós, inclusive conservadores, muita gente critica Marx e não lê Marx. E tem um outro lado de próprias pessoas da esquerda que ficam falando de Marx o tempo inteiro e nunca leram Marx e não conseguem nem definir o que é socialismo ou não. Não, e desculpa te incomodar aqui, mas quando uma pessoa tem uma estratégia para saber se a pessoa leu Marx ou não. Quando a pessoa diz para mim que leu o Capital e o Manifesto, eu tenho absoluta certeza que ela não leu Marx. Ou se ela leu, ela perdeu tempo, porque nem são as obras mais importantes do Marx. E para entender Marx, não adianta ler nem Capital nem Manifesto. Então, vocês querem saber se alguém lê Marx? Pergunta que livros leram do Marx. Aí ela vai dizer Capital e Manifesto e pode ter certeza que a pessoa não leu nada. E foi engraçado que uns dias antes eu falei, Samuel, a gente tem que colocar alguma coisa para a gente começar a expor palavras do que a própria esquerda fala, que as pessoas não sabem. E o que me assustou é que assim, eu estava num bate-papo com uma pessoa e a pessoa constantemente o sinônimo de... nesse caso, eu usava o marxismo como sinônimo de esquerda, do total, e o sinônimo disso era bondade. Ser bom, né? Então eu estava discutindo, não sei quem já leu o livro de J.A. Cohen, que é um expoente da esquerda, que ele faz uma defesa moral no caso do ideal socialista, do ideal esquerdista nesse caso como um todo. E o Jason Bray escreveu um livro muito legal que ele tá, em um capítulo ele faz uma paródia do livro do J.A. Cohen, até a capa é igualzinha, em vez de ser uma rosa, é um buquê de rosas, tal, e em defesa do capitalismo ele chama, e o outro é em defesa do socialismo, né? Não sei a tradução em português certinho. E está falando, não, mas ele começa a fazer uma analogia, enquanto o J.A. Cohen está fazendo a analogia do campo do acampamento que você vai, e um está ajudando o outro. Então ele começa a fazer a analogia do Mickey Clubhouse, né? Com aquele desenho, sei lá, eu tenho filhas pequenas, então eu sabia exatamente o que ele estava falando, né? E é um ambiente onde todo mundo é capitalista, então a Mickey tem uma loja que ela vende laços, né? Minhas filhas adoram laço, então o sonho delas é ter a loja igual a da Minnie. E eu estava contando, mas todos eles vivem em harmonia, né? E ele faz uma parábola entre os dois, e a pessoa me interrompeu e falou assim, não, mas todos eles são bons, então isso é um exemplo de socialismo. Então isso que você está me falando não é o capitalismo. E daí eu falei assim, nossa, o papo está muito longe, né? Então daí a gente falou assim, e por que então a gente não começa uma série então jogando aí algumas frases, mostrar o que essas pessoas realmente falam, e não entrar na teoria. Tiveram algumas críticas com outra série, até que a gente via, que era essas pessoas falando, não, isso é uma espécie de ad hominem attack, os ataques à figura. Não, eu só estou falando coisas que eles falaram. Não é o objetivo discutir a teoria nesta série, né? Mas o ponto que estimulou a gente é um ponto muito parecido com o que a Marisa falou, que é a importância de se estudar e entender o que você está falando. Então, acho que daí que surgiu a ideia principal da série, assim, 100% em linha com a Marisa. Eu até, inclusive... Como uma provocação, né? Inclusive, eu elogiei a série pro Adriano Paranaíba, porque ela tá adequada também em termos técnicos. Claro que tudo é uma questão de objetivo, né? O que é o Mises aqui, o Think Tank, e não o Mises Academy. Né? O Think Tank, ele tem um objetivo, que é um objetivo de influenciar o debate público. Né? Então, eu sou muito weberiana nesse sentido. Eu acho que ciência e política são duas vocações diferentes. Não é a política não é a ciência que tem que estar a serviço da política, mas a política, querendo ou não, ela tem que se utilizar da ciência. Então,
A gente tem dois momentos importantes aqui. O momento é o estudo sobre a teoria, sobre o que é esse pensamento, né? E o outro momento é a reflexão, a autorreflexão, se essa teoria ela faz sentido dentro dos teus valores, se ela orienta ou não as tuas ações. E eu acho que o último momento é o momento, inclusive, que é o momento que eu vejo que também o Mises, como think tank, ele é um instrumento de que bom, dentro do mercado das ideias políticas, essas ideias elas têm alguma demanda, elas têm uma certa reputação, e a gente está, querendo ou não, quem não pensa dessa maneira, tem que estar disposto, de alguma maneira, a discutir sobre essas ideias e até mesmo se contrapor a essas ideias, né? O tal do refutar. O problema é exatamente isso. É um mundo cheio de informações e cheio de recursos para ter informações está fazendo com que as pessoas elas não levem a sério esses processos. E aí muita coisa errada é dita. Os liberais sobre os próprios liberais, os marxistas sobre os próprios marxistas e vice-versa, né? Inclusive, trazendo aqui uma dimensão biográfica, eu fui estudar os liberais exatamente por conta da palavra liberal ser uma palavra um pouco maldita dentro da Faculdade de Ciências Sociais. E aí, exatamente, eu me debrucei aos autores liberais e, bom, obviamente, essa motivação intelectual acabou me formando como uma cidadã politicamente falando, né? Mas, antes de tudo, há uma necessidade de compreensão. A mesma coisa no caso da esquerda. Perfeito. É isso, né? E assim, esses diferentes expoentes que a gente tem falado da esquerda, que eu citado, pelo menos da esquerda, assim, entrar em suas teorias, né? A gente encontrou muita gente nos comentários falando sobre, primeiro, que a gente não tinha entrado na profundidade da teoria, essa é uma coisa que o Sérgio até citou aqui, mas outras pessoas tentando argumentar, defender. A gente viu até muita gente surpresa, acho que a maioria das pessoas estavam surpresas, quando a gente falou, por exemplo, de Yuval Harari, que acho que é o principal, talvez o cara que tenha sido mais contraditório assim, nos comentários, tenha trazido mais contradição nos comentários, né? A gente viu dois tipos de pessoas, para simplificar. Um lado, de pessoas que estavam surpresas, que tinham lido já o Harari e falado assim, meu, tem alguma coisa, já tinha reparado alguma coisa estranha agora que vocês trouxeram essas frases, que são frases de entrevistas e não estão nos livros dele, né? Agora que vocês trouxeram essas frases, está um pouco mais claro para mim. E outras pessoas defendendo, dizendo que gostaram muito do livro, que o livro é muito importante, etc. Qual livro? Principalmente o Homo Sapiens, né? O Sapiens, é o principal livro dele. Sapiens. Né? Sapiens, né? Então, a minha pergunta aqui assim, é o seguinte, e eu acho que eu vou mandar isso para o Sérgio primeiro, depois passo isso para a Marise, o que passa na cabeça desses intelectuais anticapitalistas, principalmente intelectuais socialistas, o que levam esses intelectuais a defender o socialismo, e talvez criar na mente deles uma necessidade de, no caso do Harari especificamente, de engenharia social, de engenharia genética mesmo. No limite é isso que o Harari propõe, né? Então, o Harari foi um caso muito legal, e é um caso que a gente esperava que acontecesse o barulho que aconteceu, né? A gente falou assim, nossa, a gente tem que publicar isso porque a gente não aguenta mais ver conservadores ou liberais defendendo o Harari, ou andando de cima para baixo com o livrinho do Harari, seja o Sapiens, ou seja o Homo Deus, ou seja o outro lá, o Lições para o século XXI, que quer que seja. Então, a ideia é realmente demonstrar para essa pessoa o que ele fala, né? Mas o intelectual, que a gente fala, e acho que até foi legal que você fez um post muito legal sobre aquele artigo famoso do Bertrand de Juvenel, que ele fala porque os intelectuais odeiam o capitalismo. E ele fala, no caso dos intelectuais, ele levanta aqueles 3 pontos, né? Que ele fala assim, é a soberba intelectual. Então, porque Einstein era um grande físico, ele acha que ele pode opinar sobre tudo. Então, ele domina a ciência mais simples de todas as ciências e ele quer opinar sobre a ciência política sem nunca nem ter estudado a ciência política. Então, independente da capacidade intelectual dele, da capacidade do QI dele, ele acaba indo para um monte de lado, falando um monte de besteira, e isso a gente vê o tempo inteiro, seja com a ciência política ou seja com a economia, ou seja, pessoas de outros setores
dando pitaco 100%, não que as pessoas não possam opinar sobre isso, não é isso que eu quero dizer, mas é assim, por que elas vão para essa esquerda? Então, um ponto é essa arrogância intelectual, né? Que tem até um erro epistemológico aí, muitas vezes, do cara achar que ele está andando com uma ciência tão simples quanto a física, né? Que ele vai poder ficar manipulando os dados ali e chegar no resultado, né? O outro que a gente está falando, que até essa questão epistemológica... Vai lá. Interrompendo, Sérgio, mas o professor Anthony Miller, aqui na Universidade Federal de Sergipe, ele falou bastante dos economistas de jaleco, né? São os caras que querem fazer econometria, que juntam dados e que, como se tivessem grandes laboratórios de economia e que, no fim das contas, propõem políticas e coisas do tipo, né? Políticas ativas mesmo, né? Sim. Sim. Não, então, é isso mesmo. Então, a vontade do cara é dirigir tudo. Daí o segundo é a ignorância total da matéria que ele está estudando. A pessoa é ignorante total sobre a ciência política, ela é ignorante total sobre a ciência econômica. Então, assim, todos nós somos ignorantes sobre 1 milhão de assuntos, né? E ignorante não quer dizer que o cara seja um ignorante, ele é ignorante naquele assunto, né? Então, ele também não entende a complexidade, o número de variáveis que ele tem, né? E o terceiro ponto, que é um ponto análogo com aquele livro do Mises, a mentalidade anticapitalista, aquele livro do Mises, que ele fala que é inveja, né? Porque onde já se viu o cara que estudou, tem 2 doutorados, está na academia há 25 anos, não sei o quê, ele ganha menos que o dono da pizzaria ali do lado, né? Então, tem um pouco dessa inveja, né? E daí a gente começa a ver um pouco saindo até do método Juvenal, a gente começa a ver toda aquela relação simbiótica que tem, assim, o tempo inteiro da própria academia com o Estado, né? Então, a Maria estava falando aí, então, assim, o Estado, em última instância, ele depende de algum apoio popular. Por mais que ele faça uso do uso da força, né? Mas tudo bem. Ou seja, ele depende de algum tipo de apoio popular. E quem que provém isso? Eu acho que a gente pode olhar ali com bastante esse aparato intelectual. São os intelectuais, sejam os intelectuais que criam teorias, sejam os intelectuais que simplesmente propagam essa teoria, né? E o governo sempre é o maior empregador de boa parte desses intelectuais, né, Samuca? Então, assim, uma resposta bem rápida, só para a gente não estender. Acho que tem alguns outros pontos ainda que a gente pode entrar, mas eu diria que seriam esses os pontos principais. Por isso essa relação tão próxima do intelectual com o pensamento de esquerda e até, às vezes, citando algumas coisas de Marx, mas sem entender exatamente qual a conclusão daquilo que ele está citando, ou sem ter estudado, ou sem ter ido a fundo. Essa seria a minha... E até, meu ponto. Indo um pouco além do artigo do Bertrand Juvenel, que é um artigo, né? Não é algo tão profundo assim. Queria perguntar para a professora Marise, assim, qual que é a defesa epistemológica, assim, onde que a esquerda encontra na epistemologia a argumentação para poder defender todas essas suas ações e todas essas suas propostas que a gente vê também no Estado, né? Tá, deixa eu... Só um pouquinho. Teoria. Primeiro eu vou responder a questão dos intelectuais. Eu acho que vocês são economistas, né? Ou estão se formando com... no caso, tu, Samuel, são da economia, né? Economista? Eu sou economista, sou mestre em economia aqui. E tu, professor, é economista também? Também. Então, eu vou talvez falar de uma perspectiva de um outro campo que pode ser diferente do que é para vocês, né? Então, eu vou trazer uma outra experiência, que é das ciências sociais. Sendo as ciências sociais, ela tem basicamente 3 fundadores. Claro que tem o campo da antropologia, que tem seus fundadores específicos, a ciência política, mas a teoria social ela tem 3 fundadores, que são os 3 porquinhos. O Durkheim, como um positivista, é um positivista, apesar, sim, muita influência, especialmente o positivismo do século XIX, o Weber e o Marx, né? Então, as teorias, o campo disciplinar, ele surge no fim do século XIX, especificamente, e nessa tentativa de fazer ciência com um objeto que não é o objeto das ciências naturais, né? De fazer uma ciência social. O Marx, ele tem menos uma ideia de projeto de ciência, de fundar uma nova disciplina, como é o caso do Weber e do Durkheim,
mas o Marx tem um projeto científico, né? E isso está muito ligado à epistemologia do século XIX. Então, por que, no caso, pessoas de ciências sociais são de esquerda? Existe um valor, antes de político, um valor epistemológico. É o elemento anti-status quo, em que essas ciências sociais se funda, né? Um dos genes é o elemento anti-status quo, em uma época de muito conflito social, fim do século XIX e começo do século XX, de sociedades de massa, de transformações e consequências de uma sociedade agora muito mais densa demograficamente, vivendo a amplitude e a complexidade de uma sociedade industrial, uma época de crise, de conflito, de muito mais conflito do que exatamente cooperação. E, no caso, as ciências sociais, ela surge com duas perspectivas. Uma perspectiva, de certa maneira, de engenharia social, de como resolver esses problemas, e uma outra perspectiva que não é exatamente de engenharia social, de resolver problemas, mas como superar esta realidade de opressão, como superar essa realidade de desigualdade. Ou seja, o pensamento das ciências sociais, né, as ciências sociais como disciplina, ela surge ou como, sim, uma engenharia social, ou ainda como uma crítica ao status quo estabelecido. E esse status quo é, no caso, obviamente, o mundo burguês, né? O mundo das instituições burguesas, do Estado liberal, do capitalismo, do mercado. Este mundo construído muito lentamente naquilo que a gente chama de modernidade. A crítica, ela surge assim. Outra perspectiva que eu acho que faz com que alguém, um intelectual, seja de esquerda, tem a ver com a relação que o Marx estabelece entre a teoria e a prática. Enquanto um Weber da vida, ele distingue a vocação da ciência e da política, como eu falei, o Marx, ele entende que a ciência, ela não pode ser algo do abstrato. Ela não pode ser feita no abstrato. A filosofia não pode ser feita no abstrato. A filosofia e a ciência precisam ser feitas de acordo com as circunstâncias materiais. Logo, a relação que um cientista tem, ou de um cientista social tem, de um sociólogo, tem das ciências sociais, é uma relação geralmente crítica à realidade e também de comprometimento e engajamento com a mudança da realidade. Essa relação entre praxis, teoria e praxis do Marx, ela é fundamental para as ciências sociais. Então, alguém pode não ser marxista e acreditar que a ação de um cientista social é muito mais do que simplesmente explicar a realidade, mas é transformar essa realidade. Por mais que eu possa ter linhas de projetos de engenharia social epistemologicamente super distintas, ou aquela positivista, ou ainda marxista, crítica revolucionária, eu acho que isso é fundamental para a formação da autoidentidade da disciplina Ciências Sociais. Ou seja, numa tentativa de criar projetos para resolver problemas e administrar a sociedade, e sim, daí sim, numa relação de arrogância, ou ainda de transformação da realidade. E daí eu pergunto algo que alguém perguntou aqui, como é que no século XXI é possível uma teoria de cerceamento da realidade, de cerceamento da liberdade, como é o caso do marxismo? A questão é que o marxismo, na verdade, ele tem uma mensagem de emancipação e de uma mensagem bastante libertária. A questão é como o marxismo vai diagnosticar o capitalismo. O capitalismo, no caso, ele é uma condição de exploração e de desumanização das pessoas de acordo com o conceito ontológico de trabalho do Marx. Ou seja, ele está dizendo que no capitalismo as pessoas não são livres. Mas existe na sua teoria o valor da ideia de liberdade, totalmente diferente dos liberais. Por isso que eu digo assim, não adianta dizer que o liberalismo ele está imediatamente relacionado com a ideia de liberdade. Existem teorias não liberais que estão, a princípio, trazendo uma ideia de liberdade. A grande questão é, eu vou alcançar essa liberdade pós-revolução, eu vou alcançar essa liberdade graças a uma ciência crítica que vai se dispor a mudar a realidade, ou, no caso, a minha justificativa de liberdade tem a ver com um direito natural e uma condição de um indivíduo racional desde já. Então, aqui nós temos as divergências. Então, o ponto é, o marxismo, ele tem sim uma... eu não estou falando libertária no sentido do libertarianismo, mas tem sim uma mensagem libertária, uma mensagem anarquista. E, inclusive, em relação ao Estado, a gente tem que cuidar um pouco, porque a crítica fundamental do marxismo
clássico é contra o Estado. O Marx ele não era a favor do Estado. O Estado é um instrumento de dominação burguesa. A questão é que esse Estado ele não tem autonomia sobre o mundo das relações econômicas. Existe um mundo de relações econômicas, existe uma materialidade das relações econômicas que vão determinar alguns instrumentos de dominação, como cultura, religião e como Estado. Ele, como um autor do século XIX, ele não se interessa tanto, ele não coloca centralmente, ele não vai centralizar o papel do Estado na sua teoria. Quem vai fazer isso são outros marxistas do século XX, como Poulantzas, como o próprio Gramsci. É só no século XX que a esquerda, com alguma inspiração marxiana, vai entender o Estado como um instrumento de emancipação. O Marx em si não entende o Estado como instrumento de emancipação. E aí, outra coisa também, o Marx ele tem um desprezo imenso ao trabalho intelectual. Ele acredita que o ápice, uma das maiores contradições do capitalismo é essa divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Quem vai, de alguma maneira, colocar os intelectuais com alguma função para o processo revolucionário vai ser o Gramsci, muito tempo depois. Então, muito tempo, né? Algumas décadas depois. Então, eu acho que esse é o ponto. Os intelectuais hoje, eles têm um papel importante numa sociedade de massa, com informação de massa e nesse debate público, influenciar o debate público. As raízes de uma ciência social, de uma teoria social, ela tem, inevitavelmente, um DNA marxista. Seja um DNA marxista consciente ou não. Esse é o ponto. Porque o Marx, ele também, como eu falei, estabelece algum paradigma para as ciências sociais que ela não consegue se livrar totalmente da discussão marxista. Principalmente quanto ao papel de história e principalmente também quanto à tradição do conflito. As relações sociais são relações de conflito. Para terminar, um exemplo de síntese é como, no caso, os liberais do século XX, eles têm um pressuposto de conflito diferente dos liberais até o século XIX. Enquanto os liberais do século XIX pressupõem que existe a possibilidade de uma harmonia de interesse, seja pela democracia, seja pelo mercado, seja, enfim, pelo próprio Estado Nacional, os liberais eles estão vindo a partir de um pressuposto de que a racionalidade leva a uma certa cooperação. Os liberais do século XX eles só podem até preservar esse pressuposto cooperativo da natureza humana que os liberais sempre tiveram. Mas eles vão reconhecer, de certa maneira, que as soluções institucionais liberais eles não promoveram o fim dos conflitos de interesse, dos choques de interesse. Não há possibilidade de produzir uma harmonia de interesse internacional. Não há possibilidade de produzir uma harmonia de interesse simplesmente pelo processo democrático. Então, os liberais, de certa maneira, do começo do século XX, Schumpeter, Weber, o próprio Hayek, o próprio Mises, eles vão ir para o caminho mais difícil. Eles vão pelo caminho de, sim, mudanças dos pressupostos, de certa maneira, idealistas dos liberais clássicos, um maior realismo quanto ao mundo do século XX, mas eles não correm para soluções fascistas e totalitárias que existem naquele momento na movimentação política e mantêm, por exemplo, as posições democráticas e liberais, propondo, por exemplo, uma teoria minimalista de democracia, como o caso de Schumpeter, propondo que a emergência de uma classe burocrática que não é uma classe econômica é perigosa para a democracia, no caso do Weber. Então, aqui esse é um ponto importante. Eu acho produtivo a gente estudar a história da teoria política, das teorias sociais, exatamente entendendo como elas estão em relação. E, no caso do marxismo, ele se impõe no século XIX como uma teoria crítica, especialmente às filosofias burguesas até então. Não é errado falar essa categoria burguesa. E, no caso, há um processo muito complexo de síntese de realidades posteriores, de realidades, inclusive, nacionais, por exemplo, do Gramsci na Itália, como, por exemplo, dos estruturalistas franceses e assim por diante. E aí, sim, a gente pode entender hoje, o mundo de hoje, que é um mundo que se mistura a teoria política com as discussões ideológicas, né? Muitas vezes as discussões ideológicas elas instrumentalizam a teoria política para ter vocabulário e para poder, no caso, fazer a disputa. Então, por isso que todo mundo parece confuso, exatamente não entender o que é direita, o que é esquerda, quem é que realmente defende a liberdade, quem não defende, liberais são conservadores ou não são, são progressistas ou não são, exatamente por conta da condição histórica que a gente vive hoje. Desculpa que eu me alonguei. Maravilhoso. Uma pergunta aqui. Eu tenho a impressão de ouvir isso de muitas pessoas que têm ainda o primeiro contato, às vezes, com Mises. De que o Mises parece um autor muito atual. Ele faz uma
descrição do processo de mercado, me parece que a gente está... Parece que ele escreveu essa semana, né? Então, ele é muitas vezes um cara atual. E mesmo Ação Humana, que é um livro um pouco mais denso, ele fala de muita coisa. Sim, né? é que ele é pós-positivista, ele é contemporâneo. Né? Então, por exemplo, tem aquele jargão menos a minha Mises pergunta e mais essa, Stuart assim, Mill, vem exatamente disso. Stuart Mill é um cara do século XIX, positivista, querendo ou não, empirista positivista, que não a filosofia do Stuart Mill não está tão adequada ao mundo contemporâneo quanto uma filosofia pós-positivista do Mises. Então, esse é um ponto. O Mises é um liberal contemporâneo. E aí, justamente, eu queria aprofundar um pouco isso, porque o que faz do Mises um cara tão atual e se a gente ficar preso às ideias marxistas, como muitas pessoas ainda na universidade que adora Marx, né? Se não é ficar preso no passado, se as ideias que Marx colocou já se passaram ou se elas ainda são válidas, ainda vale o debate com Marx. Eu digo assim, a leitura de Marx, ela é uma leitura mais para aprender história da teoria, história do pensamento, ou ela é válida assim como uma teoria, uma leitura para debater mesmo, aprofundar o debate atual? Não, do ponto de vista aqui, tanto econômico quanto do debate atual, eu acho que vale profundamente essa leitura. Você não consegue entender várias discussões se você não entender Marx, você não entender até o produto econômico que tem por trás de Marx. Então, se o cara não entender todo o desenho ricardiano por trás, o cara não consegue entender, pelo menos, o ensaio político de Marx ali para frente, econômico, você não consegue entender. Ele é um filho do produto, o Samuelson mesmo falava, que ele é um ricardiano, né? Então, da minha visão, Samuca, assim, é fundamental hoje a gente continuar entendendo exatamente o que ele quer dizer, né? E eu acho que, aprofundando talvez um ponto que a Marise falou, que é uma confusão que eu vejo gigantescamente, aí, voltando para o negócio esquerda e direita o tempo inteiro, ou que é considerar que todo cara de direita ou todo cara de esquerda no outro espectro, achar assim que existe um espectro só, que é esquerda e direita, e esse espectro está querendo dizer o quanto que o cara quer utilizar o Estado ou não quer utilizar o Estado. Perfeito. Então, às vezes, a própria direita acaba fazendo um espantalho da esquerda, falando que todo esquerdista é um amante do Estado, da maneira que você quiser, e a gente pode até dar alguns casos com o Proudhon, outros caras que não tem nada a ver, que são anarquistas, inclusive, né? E do lado da direita, não significa também que a direita não goste do Estado, né? Para mim, são duas coisas totalmente diferentes. Então, ser liberal, pelo menos a visão hoje em dia, e a visão, estou falando continental, não a visão americana, né? Que liberal americano quer dizer outra coisa. Então, no sentido continental, ser liberal é ser livre do governo, né? Respeitar a propriedade privada, alguns valores. E que você pode ser um liberal com alguns conceitos um pouco mais à esquerda, alguns conceitos um pouco mais à direita, né? Então, você quer ser livre do governo. Então, acho que tem uma confusão de termos o tempo inteiro. A minha explicação acho que não foi a mais clara possível, mas a gente entendeu. Uma coisa é o quanto você quer utilizar o Estado. Outra coisa, quais são os teus padrões, os teus conceitos políticos, né? Eu diria que o que marca um cara de esquerda é um amor exagerado pela ideia da igualdade, né? A igualdade como resultado material de todos nós, o que vem a acontecer, e não a igualdade perante algo abstrato, como um cristão falaria, que somos iguais perante Deus, não isso, mas a igualdade, isso daqui. E talvez a direita me marcaria mais como um cara que acredita em algum tipo de hierarquia. E a gente pode ter um cara que acredita mais nesse conceito de hierarquia, sendo que ele acha que tem que ser imposto top-down, essa hierarquia. E a gente pode ter um cara de direita que fala que não, que cara, somos totalmente liberais. Você pode ser um libertário de direita, né? Você pode ser os padrões dele são de direita, mas ele é libertário, ele acha que não deve existir o Estado. Daí o único ponto que eu acho que eu chegaria aqui na esquerda falando é que, assim, mesmo que o projeto final do cara seja um comunismo, uma ausência de governo ou uma anarquia comunista,
todos os projetos de esquerda eles passam por um momento onde o Estado será basicamente totalitário, né? Que ele vai ter que impor tudo e qualquer coisa. Então, é muito difícil você achar a materialização de um projeto político de esquerda que não seja altamente estatizante. Enquanto você pode achar projetos liberais políticos que não são nada estatizantes. Como a gente pode ter alguma direita que seja super estatizante. Tu usou o aspecto do Bobbio, né? Que é Bobbio, ele concordaria contigo que é o valor que os liberais, que os pessoal de esquerda, né? Que a esquerda, que o espectro da esquerda estabelece nesse ideal de igualdade e também o quanto a direita estabelece de prioridade a questão da ordem, por isso da hierarquia. E, claro, nos dois, antes de haver um conflito político... Desculpa interromper. Eu só não tenho certeza se é um espectro ou se são duas coisas separadas, que não é uma linha, que seriam duas capacidades diferentes. Mas, enfim, isso é algo talvez a gente discutir um dia aí, isso bem longo. Mas, enfim, mas é isso. Mas na discussão das categorias de esquerda e direita, existe essa distinção, né? A pessoa de direita, ela estabelece algum valor à hierarquia e também entende que essa hierarquia tem uma certa origem natural, né? Então, os liberais, né, nesse tipo de perspectiva, eles estão realmente num centro político onde tanto a ideia de igualdade ele é um atributo do indivíduo, quanto a ideia de liberdade, obviamente, quanto a questão da ordem pode ser algo importante também para um liberal. A grande questão é que é exatamente isso. As teses liberais, elas são fundamentadas pela uma ideia de que existe um indivíduo e que esta parte, que é o indivíduo, ela precisa sobrepor ao todo, né? Então, o todo, a coletividade, ela não está, de forma alguma, ela pode limitar o indivíduo em uma sociedade aberta, onde ele não nasce com uma certa posição social pré-estabelecida, inclusive, pelas tradições, né? Então, não é o ideal de sociedade um liberal, é uma sociedade aberta, por isso não uma sociedade de castas. E esse é um ponto interessante, exatamente, o quanto o liberalismo, ele é, para mim, a espinha dorsal do pensamento ocidental, pelo menos moderno, onde a esquerda e a direita, nas suas perspectivas, de alguma maneira, elas vão se relacionar com o liberalismo como filosofia política ou como filosofia propriamente, porque também é uma teoria do conhecimento. E elas vão se relacionar com essa filosofia ou de maneira crítica ou ainda, inclusive, absorvendo algumas categorias. Então, por que Marx ainda vale ser lido? Principalmente porque o Marx ele é fundamental para entender algo que é a tradição do conflito. Ou seja, quando a gente olha para a sociedade hoje, inclusive os liberais, olham para a sociedade entendendo que essas relações podem ser relações de cooperação. O liberal geralmente atribui relações de cooperação ao mercado, mas na dimensão da política, as relações elas vão ser sempre de conflito. Então, eu acho que esse é algo que o Marx ele provoca quando ele está estabelecendo e descrevendo a sociedade como uma sociedade de classe, né? A divisão social trabalhista como uma sociedade de classe, e por isso uma sociedade de conflito. E algo que os liberais eles não conseguem, de forma alguma, hoje no mundo contemporâneo, dizer que as relações elas não são, pelo menos dentro do aspecto da política, de conflito. E no caso da prioridade do Mises, ou seja, da validade do Mises, eu acho que tem a ver com o fato do Mises ele colocar na sua teoria uma dimensão da incerteza inerente. E aqui está a diferença de uma humildade epistemológica dos liberais no século XX, que se frustram também com uma certa perspectiva idealista que o iluminismo prometia, né, de conhecimento total da realidade, conhecimento total de como a sociedade funciona, conhecimento total da natureza humana. E essa incerteza inerente, ao mesmo tempo, para os liberais, ela não inviabilizou um projeto de conhecer propriamente, né? A questão é que as ciências sociais, ou ainda mesmo as ciências, o campo da ciência se tornou mais humilde quanto à sua verdadeira capacidade de prever leis, né? Isso se tornou inviável para as ciências sociais, pelo menos. A gente não consegue estabelecer uma lei universal de acordo com, apesar de qualquer procedimento metodológico.
Então, ou seja, eu não posso universalizar uma lei porque hoje eu identifico na sociedade esses padrões. Mas não quer dizer que esses liberais, como o próprio Mises, não estão dispostos a exatamente investigar esses padrões para a compreensão da sociedade. Então, eu acho que esse é o ponto, né? O ponto é que o Marx ele foi muito bem discutido por um Weber da vida. Por exemplo, o conceito de história do Marx é um conceito monocausal, porque é um conceito onde a causa é o conflito de classe. E a categoria de classe ela se flexibilizou nas outras discussões de ciências sociais. A categoria de história deixou de ser monocausal para se tornar pluricausal. A história não consegue mais hoje, o estudo da história não consegue mais hoje determinar leis universais, mas o Marx ele traz algo que é as relações, elas são sempre relações de conflito, onde eu pressuponho que, inclusive, a gente absorveu essa crítica, que é, o Marx ele vai olhar para o Estado burguês e vai dizer, isso que vocês estão essencializando e universalizando como uma lei geral da racionalidade humana, na verdade, é um interesse de uma classe particular que tem o poder político e que está colocando esse interesse particular como um interesse universal. E hoje, se eu falo isso em aula, antes de falar que é do Marx, muitos liberais concordam que o Estado é um instrumento de uma classe particular e que essa classe particular usa esse instrumento de poder para benefício próprio. A questão é como o liberal ele explica essa classe. Essa classe ela não é simplesmente uma relação determinista das relações materiais. Inclusive, a gente tem um fenômeno, que é um fenômeno muito bem observado pelo Weber, que é a classe dominante não necessariamente uma classe economicamente dominante. O Estado ele toma um protagonismo no século XX e XXI, onde as relações de poder, elas inclusive às vezes extrapolam as relações econômicas. E principalmente a emergência, por exemplo, de uma classe burocrática que tem a caneta na mão, né? Então, eu acho que aqui é o ponto fundamental. O Marx é importante exatamente porque ele estimula a discussão sobre o conflito sem idealismos. Inclusive, nas relações internacionais, isso é um pouco mais claro. A gente chama de liberais idealistas, aqueles liberais que sugeriram no começo do século XX que uma Liga das Nações seria capaz de apaziguar completamente as relações internacionais e promover uma espécie de paz perpétua. E, obviamente, a paz perpétua ela foi responsável, a ideia de paz perpétua, a agenda de paz perpétua, foi responsável pela Segunda Guerra. Então, eu acho que esse é um ponto importante, que é abandonar nossas raízes mais idealistas para um realismo político. Não, perfeito. Não, eu só acho que essa parte do conflito de classe, eu concordo com você, eu acho que Marx faz a análise correta, mas eu diria que tem muitos libertários e liberais que reconhecem essa análise e incorporam essa análise 100% no seu trabalho. Então, quando você vê até a própria definição de monopólio de Rothbard, é isso que ele está trazendo. Até tem um artigo super famoso do Hopper que ele fala, Marx estava correto. Ele só errou na definição da classe, não é o proletariado e o burguês. Na verdade, é que quem controla o governo, que você falou, não tem não existe um determinismo material, quem será essa classe que estará dominando o poder, mas é quem domina, quem usa o Estado para expoliar e quem é expoliado pelo Estado. Então, eu diria que muita parte dessa análise de Marx muito correta, ela está incorporada em, eu diria que muitos autores envoltos, ou que expandiram através do próprio Mises. Né? Não, perfeito. Porque a gente está falando do Rothbard, ou a gente está falando até Hayek, no capítulo 9 do Caminho da Servidão, ele fala, por que os piores chegam ao poder? Né? Então, tem um pouco disso. Ele está falando, o que é? Não é que Lord Acton estava errado, é que não é só que o poder corrompe. O corrupto busca esse poder. Né? Então, a gente está incorporando. E até se a gente for lá atrás para bastear na lei, ele está falando, né? O Estado é a grande ficção onde todos vão acreditam que vão, sei lá, estou parafraseando, não lembro de cor a frase, mas que todos acreditam que vão viver à custa dos outros. Né? Então, o espólio está sempre aí. Então, eu diria, essa análise de Marx é correta, ele só erra quais são as classes. E aí que tá. Aí é uma questão epistemológica, né? A teoria ela tem uma certa anatomia. Os fundamentos, aquilo que é mais profundo, mais difícil de identificar, os conceitos, que é como aquela pessoa, aquele teórico descreve a realidade, e a agenda normativa, ou seja, diante um certo pressuposto, diante um certo diagnóstico do problema, eu vou determinar certas ações, né? O que eu espero, dever ser.
No caso, aqui a gente tem uma divergência, especialmente, dos fundamentos, porque se classe é uma dimensão não só material e histórica para o Marx, material se referindo especialmente às relações econômicas, a relação entre modo de produção e força de trabalho, a questão da classe está correlacionada à dimensão da ideologia, sendo a ideologia uma espécie de consciência. Mas uma consciência que para o Marx é uma produção histórica, material, ela não é autônoma do mundo material, do mundo econômico, e especialmente não é subjetiva, ela é coletiva. E aqui está a grande divergência para os liberais. Porque esse indivíduo com uma determinada razão, essa razão ela está muito mais ligada a um sujeito muito complexo, muito particular. Aqui está claro, obviamente, que eu estou citando a ação humana. E por isso eu não posso esperar uma certa harmonia de interesses por uma determinada classe, uma certa tomada de ação por uma determinada classe. Então, o Marx ele reconhece que entre as classes existe conflito, mas ele pressupõe que dentro de uma classe existe harmonia de interesses. Por isso que a ditadura do proletariado e a revolução proletariada vai ser diferente de todas as outras, porque vai ser feita por uma massa de pessoas. A expansão do capitalismo, a especialização do capitalismo vai produzir uma massificação da sociedade proletária, e essa massificação vai ser capaz de uma revolução verdadeiramente da maioria, da massa. Então, pressupõe-se que quem toma o poder dentro desse aspecto da ditadura do proletariado vai estar de acordo com os interesses da classe proletária. E aí que está a nossa divergência. O interesse de um político não é exatamente vinculado imediatamente com a sua experiência coletiva. E pode ser, mas pode não ser. Essa cooperação ela é uma cooperação que tem, sim, muitas razões egoístas de maximização de ganhos e minimização de perdas, especialmente na política. Ou seja, o bem comum é muito difícil produzir, não só no capitalismo, mas em qualquer tentativa revolucionária. Bakunin desmascarou isso, sim. Definiu o que é o bem comum, já é difícil. Né? Exato. Mas é isso mesmo. Acho que Marx ele corrompe aí a noção do indivíduo, né? O indivíduo ele vira uma parte da classe, e até você falou bem, ele traz todo o polilogismo para explicar o funcionamento dos interesses. Então é realmente complexo como que a gente vai para esse caminho, né? Ele pressupõe que vai existir um verdadeiro indivíduo, uma verdadeira liberdade, uma verdadeira emancipação com o fim da história, né? Que é a aniquilação da propriedade privada e relações que podem ser verdadeiramente cooperativas. Relações que não são relações de conflito, especialmente de exploração. Então, o que é algo que a gente não reconhece. A gente reconhece que, diante de qualquer circunstância, mesmo a mais limitada, o indivíduo ele tem a capacidade de agir. Por isso, a ética liberal ela é uma ética completa, e isso vai uma crítica, inclusive, a alguns conservadores que acham que o liberalismo é esvaziado de discussão ética e moral. Muito pelo contrário. Na verdade, se tu tem escolha diante de qualquer circunstância, mesmo as mais limitantes, quer dizer que tu tem autorresponsabilidade por qualquer escolha que você tomou. E todo o fundamento do Estado, do direito, do Estado moderno, etc., tudo está baseado nesse pressuposto de que o indivíduo ele tem uma certa autonomia, uma certa capacidade racional, e ele age, e as consequências dessa ação elas precisam estar de acordo exatamente com a responsabilidade desse indivíduo. Então, quando a gente destrói a ideia de que o indivíduo ele pode ser autônomo de alguma maneira, a gente acaba, obviamente, distorcendo muito da solução institucional política que o liberalismo clássico permitiu, como o Estado de Direito, por exemplo. Aqui, um dos posts recentes que a gente fez nessa série foi, acho que o mais recente, na verdade, foram citações dos fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores. E a gente tem agora, recentemente, apontado como futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que é auto-intitulado marxista frankfurtiano, influenciado não só por Marx, mas pela escola de Frankfurt, por Theodor Adorno, enfim. E aqui a gente está falando muito dessa distinção. Existe um ponto de concordância entre a escola austríaca e Marx, né? Mas existe também uma grande, fundamental diferença sobre... Minha pergunta é a seguinte: quais são os perigos desse diagnóstico do Marx? E quando a gente vê agora, chegando no poder, esses auto-intitulados marxistas, o que isso promete para a gente? O que a gente pode esperar dessa visão de mundo que esses
futuros esses políticos têm? Primeiro, Samuca, assim, eu tenho uma dúvida, eu acho que eles são esquerdistas e que veem nesse discurso um discurso onde ele pode concentrar poder dentro deles. Então, acho que é normal a gente ver dentro das ações deles coisas que sejam contraditórias à própria teoria. Tá? Então, acho que a gente não pode esperar uma agenda 100% marxista vindo do Fernando Haddad ou do Bigode, que foi eleito pelo BNDES agora, do Mercadante ali. Enfim, a gente pode esperar coisas diferentes, mas vindo toda com essa pegada Acho que o que a gente mais pode esperar é o controle estatal da economia, mais do que ações puramente marxistas, né? E até um ponto que a gente, sei lá, tem escutado o tempo inteiro, que é o medo assim do tal marxismo cultural, que é até uma contradição de termos, se a gente for parar para pensar, né? Porque assim, você está invertendo Marx, você está jogando ele de ponta cabeça, né? No final, o Gramsci também está invertendo ele de ponta cabeça, né? Então, mas tudo bem, todo mundo entende o que a gente quer dizer aqui, pelo menos no linguajar do marxismo cultural, mas falando assim, isso não é Marx, né? Então, eu costumo dizer que assim, o discurso deles, ou a teoria utilizada, ela é sempre ad hoc. Ela é para resolver aquele fim. Então, eles querem dominar aquele ponto, eles querem ganhar aquele argumento. Eu não diria que no ambiente político ele reflete 100% o pensamento de Marx ou qualquer outro pensador de esquerda, se a gente pensar nele como um só, né? Então, não sei se eu peguei a tangente, aqui escapei pela tangente e responder assim, o que a gente pode esperar. Acho que a gente pode esperar sim, aqui dos pontos que a Maria está falando, a gente pode esperar uma redução do indivíduo. Então, um aumento no Estado como centralizador da economia, como o papai Estado, como a gente fala, e que são todos assuntos que tocam a teoria marxista, mas que não fazem o todo da teoria marxista. No caso, assim, o que significa dizer que ele é da Escola de Frankfurt? Tá, primeiro, tem gerações da Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt, na verdade, ela tem um tom pessimista e niilista dessa primeira geração que está diante uma crise do capitalismo, que é a crise de 29, independente se foi realmente o capitalismo que produziu ou não, existe essa discussão dos libertários, não interessa aqui, mas é uma crise no mundo capitalista, né, no principal país capitalista, que vai se desdobrar em outros, no resto do sistema econômico internacional. E diante dessa crise, é algo que o Marx previu não aconteceu. Porque as condições materiais... O Marx, ele não... De certa maneira, existe uma dubiedade da teoria do Marx, que é, temos que fazer a revolução, mas a revolução não se dá por uma mudança de consciência. A revolução, tendo em vista o diagnóstico marxista das relações de contradição na economia capitalista, ela vai ser inevitável. E a partir do método materialista histórico que ele aplica. Então, inclusive, os marxianos e marxistas do século XX, eles têm que mudar um pouco esse pressuposto da inevitabilidade da revolução. Por quê? Porque o processo de proletarização não aconteceu, o que acontece, na verdade, é um processo de aburguesamento da classe trabalhadora. Claro que há uma discussão imensa dentro dos marxistas, se houve, de fato, esse aburguesamento ou não. Mas há um processo de aburguesamento e a centralidade do Estado fica evidente para os marxistas do século XX, que não era evidente para o Marx. Então, o que o pessoal da Escola de Frankfurt, lá da primeira geração, está vendo? A ascensão do nazismo diante de uma crise econômica. E não a ascensão dos valores revolucionários propriamente. E eles identificam que talvez a relação não é uma relação do mundo material determinando o mundo das ideias, ou ainda o mundo das ideias sem nenhuma autonomia do mundo material. O que eles percebem é talvez uma necessidade, uma inversão neocantiana e neo-hegeliana, de que as ideias elas têm algum poder e as ideias têm alguma autonomia, inclusive. É possível, inclusive, que as ideias produzam as relações materiais. Então, o que significa o Haddad ser da Escola de Frankfurt? Pode significar muito pouco quanto à agenda política do Ministério da Economia. A questão intelectual dele não pode ser vista de uma maneira linear e buscando uma certa coerência do que fala a Escola de Frankfurt e o que
vai ele agir politicamente, propriamente. Até porque, provavelmente, ele, como um indivíduo, ele tem provavelmente muito mais repertório do que simplesmente a escola de Frankfurt. E aí um ponto importante é que quando a gente fala de marxismo cultural, e que é algo que eu já bati no meu perfil, e que muita gente ficou muito brava, que é a tese do marxismo cultural é difícil um liberal admitir, porque pressupõe uma certa autonomia das ideias coletivas sobre os indivíduos, e essa estrutura como uma força coercitiva externa aos indivíduos, como se houvesse sim uma possibilidade num sistema tão complexo como o nosso, a possibilidade de um plano centralizado de mudança cultural, que seria esse tal marxismo cultural. É muito de... Por mais que possa existir, sim, grupos e pessoas que tenham planos de revolução, é muito difícil que a realidade se dobre a esses planos de revolução, pelo menos de maneira linear. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado disso, que é, bom, o marxismo cultural ele não consegue ser uma força externa aos indivíduos, coercitiva e homogênea em relação ao que vai produzir. Tá? De fato, o marxismo como teoria tem uma influência imensa nas ideias políticas, nas agendas políticas, mas as agendas políticas não estão de maneira linear e imediata com a teoria política, como muito bem falou o professor. Então, eu nem lembro mais qual é a pergunta, o que esperar do Haddad. Eu acho que esperar assim, uma agenda desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, que não tem exatamente relação com o Marx, mas tem uma relação de, bom, como no caso o Estado ele pode ser um centralizador e administrador e coordenador das relações econômicas, considerando que para essas pessoas há um pressuposto de que o mercado ter uma certa racionalidade, as pessoas, elas de maneira não linear, se relacionarem no mercado e essa não linearidade ser efetiva, é algo que eles consideram absurdo, metafísico, idealista, uma certa fantasia dos liberais. Então, vai haver, obviamente, uma tentativa de planejamento mais centralizado, especialmente das relações econômicas. É isso que esperar deles. Isso nem, na verdade, é frankfurtiano. Né? Isso, na verdade, é uma agenda econômica heterodoxa, que acredita que o agente da economia não é aquele indivíduo racional maximizador que tanto os neoclássicos quanto, inclusive, por mais que os austríacos eles complexifiquem essa relação de razão, no caso dos heterodoxos, eles sobrepõem a questão da instituição, das instituições, como tendo uma certa capacidade de controle dos agentes econômicos. Então, por exemplo, por que uma pessoa como essa sugere o controle de preços? Porque acredita que a lei, as instituições, sim, é capaz de agir imediatamente nas relações econômicas desses atores que, para eles, não estão partindo da ideia de homo econômicos, até porque o homo econômicos é, querendo ou não, um essencialismo burguês a fim de manter o status quo e não revolucionário. Posso adicionar um ponto, Samuca, antes de você fazer a próxima pergunta? Acho que ou talvez 2 pontos. O primeiro é, existe um ódio, ou até essa falta de entendimento de como o mercado pode resolver as coisas. Uhum. Eu estou com a Marise nessa, existe isso, perfeito. Mas ele não é absoluto na população e ele nem é absoluto no discurso dos políticos. Uhum. Então, se você escuta, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você escuta o Barack Obama falando, ele vai falar, não, o mercado, sem dúvida nenhuma, é uma força. Só que ele é uma força cheia de falhas de mercado. Então, o Estado ele tem que entrar para... Daí eles começam a usar todos os jargões possíveis. Para controlar, para fine-tuning, para humanizar esse mercado, para diminuir o conflito que é entre de explorador e explorado, que a gente estava falando. Mas o próprio mercado, a palavra mercado, assim, ela é suja, mas ela não é suja inteira no ouvido das pessoas ainda. Então, existe até dentro disso... Vê o discurso da galera do PT. Assim, eles vão falar que, em alguma medida, eles acreditam no mercado. Só que é um mercado cheio de falhas, é um mercado que se a gente deixar livre, ele vai explorar. Então, que muitos, toda a turma de economistas liberais que fazem o L ali, compram essa ideia, eles acreditam também nisso. Então, a gente pode esperar, talvez no ponto da narrativa, ainda falar, não, a gente vai preservar algumas coisas, só que elas são cheias de falha.
Então, a mensagem que chega ao grande público é: não, esse cara não é um radical, às vezes. Ele acredita. Né? Até o negócio da propriedade privada, ela parece suja, mas, ao mesmo tempo, ela parece... ela é limpa ainda. Né? Então, eles também fazem uso. Não, a gente tem que preservar a propriedade privada, mas ela não é absoluta. E daí ela tem 7.000 matizes diferentes, que no fundo não é propriedade privada. Mas eu diria que a gente pode esperar uma intensificação desse discurso quase que bipolar. Então, num dia ele vai falar da importância, ou é o livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor. Né? Para a gente ter mais empreendedores, então ela está vendo que ter mais empreendedores é algo positivo, mas a gente precisa do Estado. Se a gente não tiver o Estado, a gente não vai ter mais empreendedores. Mas o empreendedor, por definição, é uma figura do mercado. Né? Então, acho que a gente pode esperar esse tipo de contradição acontecendo o tempo inteiro, onde, infelizmente, a maioria do público não consegue ver, não entende essa contradição, Samuca. E só o último ponto... Oh, perdão, vai lá. Pode falar, professor. Pode falar, por favor. Não. Fala. E o último que eu ia falar é assim, o mal que faz a ideia do Homo economicus na ciência econômica e na ciência política. Porque... ele é uma criação tão ficcional, onde a gente cria um ser humano que é um maximizador de cifrão, que óbvio que esse cara não existe, óbvio que esse cara é falho o tempo inteiro, então é óbvio que se isso não existe, a gente... E daí eles falam assim, a gente tem que buscar que o resultado desse cara dê de verdade. Ele justifica qualquer intervenção, ele justifica qualquer tipo de crítica... Então, assim, é o mal que a ideia do Homo economicus é para a ciência econômica, e eu digo para a ciência política também, da Marisa, assim, porque ele chega na ciência política sem dúvida nenhuma. Na hora que você está falando que a gente tem uma economia, um mercado que funciona um pouquinho, mas a gente tem que intervir o tempo inteiro, porque ele é cheio de falhas, porque ninguém se comporta como Homo economicus. Então, a gente está abrindo a porta. Outra intersecção aí, sei lá. Não, sim, do Homo econômicus, ela abre justamente espaço para o Estado interventor, né, para aquilo que o Juvenal falou de arrogância, né, que bom, talvez se a gente colocasse pessoas mais inteligentes, pessoas mais capazes, a gente vai chegar nesse ideal do Homo econômicus. Isso começa engenharia social, né? Do engenharia social, perfeito. Voltamos a esse ponto. Professora, você queria falar sobre o que o Sérgio falou, por favor, e depois eu vou puxar aqui. Inclusive, isso não é de agora, né? Essa síntese entre elementos de mercado. Eu tenho alguns livros aqui bem antigos sobre discussão in loco da questão durante a Guerra Fria, escrita durante a Guerra Fria, que já se admitia, por exemplo, o socialismo de mercado. Esse termo já existia na discussão de política econômica dos anos 60, dos anos 50. Então, há tentativas de combinar elementos de socialismo com mercado, com, por exemplo, a própria social-democracia é uma síntese numa tentativa de um novo contrato social, onde vai existir Estado, vai existir mercado privado, vai existir uma certa figura de um trabalhador que está, no caso, abrindo está. Uma pergunta, você falou sobre a Guerra Fria, isso são concessões dos dois lados da Guerra Fria, você percebe essa concessão mais do lado ocidental? Não, isso é uma discussão dentro do próprio Ocidente. A questão é que se pressupor, a professora de história ela ensina lá, né? Capitalismo versus socialismo durante o processo de Guerra Fria. E, na verdade, as instituições burguesas, o laissez-faire, o próprio mercado, no sentido ali dos economistas políticos clássicos e tudo mais, tudo isso já está sendo questionado antes e depois das duas grandes guerras. Então, o Ocidente está questionando isso. E elementos socialistas estão sendo aburguesados, como é o caso da social-democracia, que admite a figura do cidadão, que é uma figura extremamente burguesa, mas, ao mesmo tempo, a social-democracia ela traz a possibilidade do Estado ser um instrumento para a manutenção e a administração dos conflitos de classe. Né? Então, eu acho que aí está um ponto fundamental para a gente entender que, mesmo o Ocidente, mesmo
certa preservação do elemento econômico capitalista, ele muda completamente entre o que era o século XIX, o padrão ouro, e o que se estabelece depois em Bretton Woods, com os estados tendo controle, especialmente da moeda, e enfim, o professor pode falar muito melhor do que eu. E aqui é um ponto interessante, né? A gente não pode, a gente estuda a teoria política não para olhar a realidade e esperar que a realidade esteja de acordo com a teoria política. A questão é que a teoria política te dá vocabulário para descrever a realidade e, inclusive, para entender como algumas palavras foram readaptadas, adaptadas. Como, no caso, é possível a gente pegar um texto histórico dos anos 50 e se admitir, em algum sentido, a defesa de um certo socialismo de mercado. Ou seja, um sistema socialista, com uma certa justiça social, com uma certa centralidade também do Estado, mas admitindo algumas relações de mercado. Ou seja, existem vários modelos que estão sendo discutidos e que não tem, se a gente olhar de uma maneira muito rígida para a teoria, a gente acha que elas não fazem sentido. Mas, na verdade, isso está muito relacionado a certa circunstância política e até mesmo, sim, como tu falou, concessões, né? Discussões da própria época. Então, por exemplo, uma discussão que reflete muito bem o Nobel lá do Hayek nos anos 70. A discussão era se o modelo russo ele tinha que ser imitado, inclusive, pelos ocidentais, né? Era necessário mais planejamento ou era o planejamento que estava causando problemas. Isso estava em discussão. Outra discussão dos anos 80 aqui no Brasil é qual era a origem da inflação. Não estava claro, e ainda não está, porque hoje tem gente reivindicando que não está, que a inflação ela tem a ver com o aumento de gasto do governo, né? Do governo imprimir moeda para se autofinanciar. Então, todas essas discussões elas estão em negociação, tanto intelectual quanto, inclusive, política. A todo momento. Não sei se tu concorda comigo, professor. Então, eu entrei na tua área com... Não, imagina. Então, acho que aqui, na hora que a gente começa a olhar como que essa corrupção dos conceitos, eu gostei, você começou abrindo, falando da técnica. Logo no comecinho, na primeira pergunta do Samuel, né? E é até uma discussão que eu tenho o tempo inteiro, inclusive com o Samuel. A gente conversa bastante esse ponto, que é a importância de dominar a técnica para você entender o que está acontecendo, né? Para você dominar a sua matéria, sei lá. Então, um pintor que não domina a técnica, que acha que ele pode criar tudo do nada, sei lá, me parece uma loucura. E a gente vê muito isso no debate político e no debate econômico. Ciências humanas, né? E você está falando assim... Como? Ciências humanas, né? Tem isso de achar que não precisa. E que tudo é uma discussão nova, que nunca foi discutido anteriormente. Né? Você usou uma expressão que a gente está chegando ao fim da história, né? Que Marx chegaria. E que tem o livro do Fukuyama. Então, assim, tem muita gente que acha isso mesmo. Que acha, até epistemologicamente, que a gente vive o ápice de tudo. Né? Em todos os assuntos a gente está vivendo o ápice, a gente não tem que olhar nada para trás. Então, acho que esse ponto que você está levantando agora, assim, meio que a gente responde até várias perguntas do Samuel lá atrás, assim, por que estudar Mises, por que estudar Marx, assim, as discussões que a gente teve lá atrás. Então, essas discussões sobre cálculo econômico, que é a inflação, a gente estava tendo nos anos 70, a gente estava tendo anteriormente, e eu diria que a gente ganhou todos os debates teóricos e existe de novo o debate hoje. Se discute de novo, exato. E ele é eterno, esse debate. É eterno, porque as pessoas morrem, as pessoas esquecem, as pessoas se desinteressam por um assunto, se interessam por outro. O problema é que tem consequências materiais, né? Acontece guerra, acontece crise econômica, morte, fome. Aí a gente aprende de novo, aí esquece de novo. Esquece de novo. Então, tem muito esse argumento. Como? Desculpa, Samuca, cortou, não deu para escutar. O argumento de que dessa vez é diferente. E é por isso que o debate também fica sendo reciclado, né? O dessa vez é diferente, que é um desprezo total pela técnica que a Marisa está falando. Né? Onde não existem relações causais entre as coisas. Né? Não existem relações de causa e efeito. Então, sem dúvida, a gente perde isso. E a gente falou no começo também que assim, não entendeu o que é o que é esquerda. Ou não entender, usar a democracia como sinônimo de bom. Ou usar a democracia como sinônimo de um fim. E não simplesmente um método de se decidir quem vai governar.
e achar que democracia quer dizer qual é o escopo do governo, né? Então, assim, a falta de conhecimento de conceitos básicos faz com que as pessoas sejam facilmente manipuladas, né? Porque você começa a usar, as palavras doninhas, sei lá, as palavras vazias de conteúdo, que a gente esvazia. Então, você começa a usar tudo é democracia. É a social-democracia, como a gente está falando, é o socialismo também. Democrático. Por exemplo, a discussão totalitária. Totalitarismo não é simplesmente uma ditadura, é uma forma específica nova de poder. As pessoas usam totalitário para falar sobre qualquer coisa, tudo é totalitário. E eu vejo isso. E usam totalitário como sinônimo de autoritário também. Exato. Né? O que esvazia a palavra totalitária de conteúdo. Exato. E a nossa necessidade é dominar as categorias para usar elas conscientemente. Quando eu falar totalitária, é porque eu estou realmente querendo usar essa palavra, porque eu tenho domínio total sobre não só o que ela significa, mas inclusive as divergências e controvérsias sobre o seu significado. Então, quando a gente usa socialismo, quando a gente usa liberalismo, quando a gente usa, enfim, todas essas categorias que são lá conceitos, porque eles não são conceitos que eu consigo definir simplesmente ao falar essas palavras, eu preciso de um pouco mais de repertório e vocabulário para conseguir explicar o que é, a gente precisa entender exatamente o conceito. Então, quando a gente usa a palavra democracia, antes de tudo, precisa dominar a discussão procedimental, ou seja, instrumental do que é a democracia como um processo específico e nada natural de tomada de decisão. Né? Então, esse é um ponto, inclusive o próprio socialismo, né? Não é só entender o socialismo na própria obra do Marx, mas é entender como também essa palavra socialismo ela foi historicamente reinterpretada, reutilizada, a ponto de se tornar hoje uma ideia de comunismo light. Ou, por exemplo, uma perspectiva à esquerda reformista. Né? Então, ser socialista é bom, ser comunista é ruim. Existiu pelo menos uma época nesse tipo de debate. Então, é ter consciência das categorias. Né? Por isso que a gente lê as coisas e tem que se debruçar ao ler esse tipo de coisa. Pessoal, nível altíssimo aqui do papo, né? Fantástico. O pessoal elogiando bastante aqui nos comentários, né? E só que a gente já está aqui com bastante tempo falando aqui, mais de 1 hora, o Instagram corta a gente quando chega 1h30 o Instagram corta. Então eu queria caminhar para os finalmente aqui e pegando um gancho com o que o Sérgio falou sobre democracia, voltando, né, para falar um pouquinho da série, a importância da gente trazer o que essas pessoas falaram e em momento algum aqui a gente fez nenhuma espécie de ataque à liberdade dessas pessoas de falar. Então a gente está nesse exato momento aqui no Brasil discutindo, não só no Brasil, no Ocidente, o Sérgio participou de um bate-papo aqui recente com o Rodrigo Marinho falando sobre perda de liberdade de expressão em todo o Ocidente, não é uma característica do Brasil, isso não é uma coisa que acontece só por aqui. E como a gente aqui no Instituto Mises também está falando bastante, defendendo bastante liberdade de expressão, a gente não gostaria de ver, mesmo a gente citou Jean-Paul Sartre, várias coisas abjetas que o Sartre falou, né? A gente não gostaria de impedir esses caras de falar. Né? E aí eu queria puxar para vocês assim um pouquinho, trazendo talvez para o debate atual, né? Qual que é a importância de liberdade de expressão? Por que a gente não pode impedir esses caras de falarem, ainda que sejam ideias, principalmente ideias com as quais a gente não concorda? Por que é tão importante que eles falem? Né? Eu acho que, antes de tudo, é mais importante a gente entender que liberdade de expressão é um fundamento para os liberais. E, às vezes, os liberais se debatem não entendendo por que não é um fundamento para o antagonista. O pressuposto é o seguinte, os liberais eles acreditam que existe uma certa vantagem numa sociedade aberta. Não só existe a possibilidade de a gente conhecer a verdade, mas num diálogo, numa discussão, e inclusive a pluralidade dessa sociedade em discussão pode nos levar a uma verdade maior do que a anterior. Ou seja, a gente poderia estar enganado e a gente pode agora conhecer a verdade através desse diálogo. Ou seja, existe um valor na sociedade aberta, plural, existe um valor nesse diálogo porque existe, antes de tudo, uma ideia que é possível conhecer a verdade e que a gente está autolimitado pela verdade. Epistemologicamente, para um marxista, não existe exatamente essa relação de que é possível conhecer a verdade. Por mais que exista uma realidade objetiva material, que é o próprio projeto científico do Marx, os interesses de um
burguês e a verdade que proclama um burguês é diferente da verdade que proclama outra classe. Então, ou seja, se a ideia de um espaço público de diálogo, de expressão livre, é uma ideia ideal para uma pessoa de esquerda, é um idealismo liberal burguês que está achando que essas relações são relações exatamente livres de expressão. O que existe para um marxista nessa relação de diálogo é, na verdade, uma relação de luta, de conflito, onde o papel é a classe dominante se manter dominante e a classe dominada tentar, no caso, superar essa classe dominante. Então, quando a gente está falando de relações de liberdade de expressão, é porque, primeiro, a gente está acreditando que uma verdade existe, segundo, que a gente acha que a gente vai conseguir alcançar essa verdade através do diálogo. Uma pessoa de esquerda não está acreditando nisso. Não só que a verdade ela é algo, muitas vezes, relativa à dimensão de classe, como também nessa relação de diálogo não existe uma relação de igualdade entre entes racionais. Existe, na verdade, sempre um desdobramento das relações de poder e relações de dominação. Logo, no caso, a liberdade de expressão é meramente um instrumento burguês para o burguês continuar no poder. É assim que entende alguém de esquerda sobre liberdade de expressão. E isso é um ponto fundamental, porque eu vejo os liberais se debatendo por que para eles algo que é tão evidente como a liberdade de expressão ela não é defendida pelo antagonista. É por causa disso. Eu estou 100% com a Maria. Acho que você definiu perfeito. A questão do polilogismo de Marx é central nesse pensamento, né? A questão do conflito. E eu diria que para a gente ela é central para nós liberais. E acho que um ponto que alguns liberais não entendem, que eu já fui questionado várias vezes, e daí muita gente chega para atacar a gente o tempo inteiro, assim, liberdade, mas a liberdade de expressão ela tem um limite. Você não pode gritar que está pegando fogo dentro do cinema. Né? Acho que liberal que nunca escutou uma reclamação sobre isso. Né? E é uma falta de entendimento total sobre o que é liberdade de expressão e o quanto que essa liberdade de expressão está relacionada à propriedade privada. A propriedade do meu próprio corpo, ou a propriedade das minhas coisas. Não quer dizer que na minha casa cada um pode dizer o que eles quiserem. Né? Ou seja, dentro da minha propriedade eu tenho algumas regras. Né? Mas a liberdade de expressão, a liberdade de dizer o que você quer dentro do meu blog, do meu jornal, da minha casa. A Marisa me convidou para ir para casa dela para vir discutir política e falar o que a gente quiser. Eu não tenho o direito de chegar lá e atacar, xingar a Marisa, eu não tenho direito de fazer, a menos que ela fale, vem aqui para ficar me xingando. Mas, assim, então, às vezes eu vejo que muitos liberais não estão preparados para responder esse tipo de perguntas sobre a liberdade de expressão, que ter a liberdade de expressão para tudo, mas, assim, quais são os limites as pessoas gostam de conversar? Assim, não tem os limites. Eu não posso falar, pessoal, vamos matar o Samuel. Eu não posso citar o ataque, mas eu posso falar as coisas que eu quiser sobre o Samuel. Então, é entender, talvez, acho que, Samuca, essa relação assim, central da liberdade de expressão com a propriedade privada. Porque a partir do momento que você não tem liberdade de expressão no uso da tua propriedade, você não tem propriedade. E daí você não é livre para fazer as coisas. A propriedade é central dentro do projeto liberal. A questão da liberdade de expressão também tem a ver o seguinte, nós como indivíduos, nós precisamos nos definir, nos autodefinir de uma maneira livre, né? Então, por exemplo, eu nasci filha do sapateiro, eu não estou destinada a estar nessa posição social, a ter esse papel social por conta de uma tradição ou de uma relação genética e hereditária. Logo, a função de um Estado seria a função de proteger a propriedade, no sentido de proteger esse indivíduo, ela está a serviço do indivíduo, isso dentro do liberalismo clássico, e esse indivíduo ele tem o papel de se autodeterminar durante sua vida. A expressão ela faz parte desse instrumento de autodeterminação. Se eu não deixo a pessoa se expressar, inclusive de maneira errada, ela não está conseguindo traçar essa linha não linear desde o nascimento até a sua morte da sua autodeterminação. Esse é um dos pontos. E aí, como Stuart Mill defendeu os limites da liberdade de expressão tem a ver com o princípio do dano, mas aí que está a questão. Stuart Mill, como alguém do século XIX,
como de certa maneira, alguém da tradição positivista, o princípio do dano não é algo abstrato, não é algo subjetivo e discutível. O princípio do dano é objetivo e material. Então, o princípio do dano diz respeito a algo que pode ser mensurável, tocável, tangível. Não é algo que pode ser especulado como uma ofensa que não vai gerar dano material nenhum, né? Então, eu acho que essa distorção, esse anacronismo que existe com o Stuart Mill, de querer definir tudo como princípio do dano, é que nos coloca nessa condição meio maluca de sim, existem limites da liberdade de expressão exatamente de acordo com o dano que tu pode promover aos outros. Mas esse dano, ele não é um recurso, digamos assim, de meramente uma ofensa pessoal, ou meramente algo que tu tem que ter possibilidade de mensuração e de cálculo de uma certa perda. E uma perda, obviamente, injusta. Então, claro que isso tudo se torna mais simples de ser discutido quando a gente está no nosso horizonte que existe uma verdade objetiva, que existe coisas a serem mensuráveis. Então, no mundo pós-moderno e bastante relativista, quando não existe nada a ser mensurado e nada para conhecer objetivamente, fica muito difícil discutir essas coisas e tudo vira instrumento de poder. E aqui está um ponto que eu queria finalizar a live. A faculdade brasileira, a universidade, ela não é exatamente marxista, ela é pós-moderna. E isso muda completamente de figura. Enquanto Marx ainda preserva uma ideia de materialidade e objetividade da verdade, porque ele ainda tem um projeto, digamos assim, científico, no caso, o pós-modernismo inviabiliza a ideia de que existe exatamente uma objetividade, uma verdade. Logo, tudo vira discurso. O mundo material é um desdobramento do discurso. Tudo vira uma dimensão de poder. Tudo vira uma dimensão que é ideologicamente orientada. Eu não consigo, por exemplo, conhecer fora da minha condição social e ideológica de conhecimento. E toda a minha ação é uma ação ou a favor ou contra o status quo. Então, a gente está nessa condição que tem influência, sim, da episteme marxista, mas que não é propriamente marxista. Então, enfim, era isso que eu tinha para falar. E a liberdade de expressão como um fundamento não é fundamental exatamente quando as pessoas elas questionam realmente a validade tanto da autodeterminação desse indivíduo, e a possibilidade da autodeterminação, e, no caso, a possibilidade de construção de uma sociedade aberta, extremamente horizontal, como é, no caso, a expectativa dos liberais quanto à configuração institucional. Posso adicionar só uma coisa, Marisa, que você falou, a universidade brasileira. Eu diria que assim, é a universidade no Ocidente. Assim, o ídolo das principais, qualquer faculdade que você for nos Estados Unidos hoje, se você for em Harvard, você vai estudar Foucault o tempo inteiro. Tá ok? Então, esse pós-modernismo vai estudar então, é uma realidade do Ocidente. Isso é o que eu estou falando o tempo inteiro para todo mundo, assim, que a gente tende a falar muito assim, não, os nossos problemas do Piniquins aqui, ou o que quer que seja, assim, não, o Brasil é a periferia do Ocidente. Né? E, infelizmente, a gente copia as coisas negativas do Ocidente também. Então, a gente copia algumas coisas boas, mas a gente copia muita coisa negativa do Ocidente. Né? A gente só tem mais 5 minutos nessa muca. Sim, aqui vamos fechar. Eu só vou fazer a live, já pessoal. Tô dando tchau, tá bom. Quero ouvir o professor. Eu posso fazer uma pergunta rápida para a Marisa, mas acho que não vai dar para a gente discutir aqui, mas acho que a gente pode fazer um bate-papo outro dia. Não sei se você está por dentro. Tem um economista, Philip Malgus, e ele publicou um artigo agora, faz 1 mês e meio, 2, que ele está querendo comprovar. Ele é um economista na American Institute for Economic Research, que está ali tá em Massachusetts também, está ali em Great Britain. E ele publicou um artigo que está gerando uma briga gigantesca com vários marxistas e com vários economistas liberais também, que ele está falando que antes de 1917, Marx não era um big deal fora do universo dos economistas trabalhistas. Né? E isso está gerando uma briga gigante. Então, assim, um alço libertário muito grande do nosso lado, o Bob Murphy, está o tempo inteiro discutindo com ele, falando que não, o cara era gigante, o Bob Murphy escreveu um livro refutando ele, tal, e ele está fazendo uso de um monte de análise econométrica, um monte de coisa, mas está gerando, assim, dentro da academia americana, todos os marxistas estão ofendidos por isso, né? Então, como que Marx não era gigante? Só depois de 1917, da Revolução Russa, que realmente bomba. E
assim, sem dúvida nenhuma, ele recebeu uma injeção na veia ali que acelerou o conhecimento de Marx pelo Ocidente, né? Mas não sei se você já ouviu falar disso, desse artigo, desse barulho que está gerando. Não, e mas de maneira... essa é uma discussão. Tá. E qual que é teu insight? Bem pouco. Eu tendo a side com o Bob Murphy e achar que, pô, Bob Baruch, que era o maior economista do mundo no final do século XIX, não, o cara escreveu um livro refutando Marx antes de ser publicado o terceiro tomo, né? Então, assim, o quanto que ele era um big deal ou não antes de 1917? Então, a questão de 1917 não tem a ver só com a Revolução Russa, tem a ver com o mal-estar criado da Primeira Guerra Mundial, onde alternativas ao capitalismo burguês, ao Estado burguês, surgem tanto usando o marxismo, quanto inclusive o refutando, como no caso o fascismo e o nazismo. No caso, o que nós temos no século XIX o começo do mal-estar na Europa tem a ver com a unificação alemã em 1871. O começo de 1848, especialmente, quando ele escreve o manifesto. E no caso, a gente precisa entender realmente o mundo antes da esquerda marxista. Então, a gente pode sim dizer que durante o século XIX a esquerda ela não era exatamente marxista. As discussões marxistas acontecem, especialmente na Alemanha. Está se formando um movimento sindical que tem relação e não tem relação ao mesmo tempo, ou seja, existem vertentes do movimento sindical que não tem relação direta com Marx. Existem outros nomes, como Lassalle, que já era, por exemplo, uma dinâmica reformista. Existe uma tradição socialista antes do Marx, então faz sentido, sim, que o marxismo, como uma autoidentidade filosófica, teórica e política, tenha se fortalecido, especialmente nessa relação pós-1917, principalmente por conta desse mal-estar da Primeira Guerra Mundial. O que antes estaria fragmentado ganhou uma autoidentidade. E também tem um outro ponto que é importante, que é como, no caso, os autores ocidentais redescobrem o Marx jovem, que tinha sido, de certa maneira, abandonado entre 1917 e 1930, que aí forma exatamente o neomarxismo ocidental, que é o que a gente tem até hoje. Tá, mas será que ele se fortalece em 17? Eu tendo a concordar contigo. Sim, que ele se fortalece sem dúvida nenhuma, mas que ele era um big deal na segunda metade do século XIX, ou até nesse começo do século XX. Acho que o positivismo era maior? Muito maior. Muito maior. Muito maior. Pessoal, a gente vai cair. Pessoal, a gente vai cair. Senão dá para continuar. Muito obrigado. Um monte de pontos para falar do positivismo com perguntas para o Marisa, mas enfim, fica para a próxima. Não, porque o nível é muito alto, né, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, Marisa. Obrigado, Samuel. Uma boa noite a todos, pessoal. Até mais. Obrigado, Marisa. Obrigado, Samuel. Obrigado, pessoal.